Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A bacia do Rio Paracatu tem enfrentado cenário de escassez e conflitos por uso da água, e por esse motivo foi realizado ontem, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, seminário com o objetivo de envolver a comunidade para a gestão de recursos hídricos e construir maneiras de minimizar os impactos dos conflitos por uso de água, viabilizar a outorga coletiva, além de conhecer o programa Produtor de Água. O Paracatu Rural participou do seminário para trazer a você as informações. Antônio Eustáquio Vieira, o Tonhão, presidente do Mover Paracatu, falou sobre o objetivo do evento. Francis, na realidade, uma das atribuições do Comitê de Bacia, qualquer Comitê de Bacia Hidrográfica, é levar informações para a comunidade, detectar as problemáticas e levar informação para a comunidade e tentar, junto com a comunidade, resolver a problemática, né? Então, nós temos trabalhado nesse sentido e hoje estamos realizando esse seminário que é intitulado Água para Todos, exatamente com a ideia de água para tudo e todos, né? Então nós trouxemos aqui um técnico da Agência Nacional de Águas para falar sobre o programa Produtor de Água, que é um programa que visa pagar por serviços ambientais aquele produtor rural que destinar uma pequena parte da sua propriedade para produzir água, né, protegendo nascente, vereda e outros procedimentos, ele vai receber por mês, por hectare, um recurso, né, pelo serviço prestado de produção de água. E também estamos trazendo um técnico do IGAM que está falando a respeito da outorga coletiva de uso de água, que é a autorização de uso de água para os usuários conjuntamente, em vez de ser para um ou para outro da bacia, conjuntamente. Isso porque foi decretado aqui na bacia do Paracatu a maior área de conflito do estado de Minas Gerais, que é na bacia do Rio Escuro, que é um dos grandes afluentes do Rio Paracatu, que pega município de Vazante, Lagamar, Guardamó, né, Paracatu, e entra o Santa Isabel no meio, Escurinha, Renegado, vários corpos d'água. Então da agora em diante, a sociedade vai ter que debater entre si, os usuários de água dessa região vão ter que debater entre si e definir o que cada um pode usar da água que tem disponível na bacia. Em vez de ser individualmente, é em conjunto. É como se você tivesse uma lata d'água de 20 litros e 20 usuários. Então esses 20 usuários vão ter que discutir o que cada um vai poder usar dessa água, né? Em vez de atender um e outros não. Então é uma ideia de diminuir os conflitos e assim a gente chegar no equilíbrio de uso de água que a gente precisa, inclusive para abastecimento público, né? Porque o abastecimento humano é prioritário. Então essa é uma das funções do comitê e nós estamos trabalhando nesse sentido. O engenheiro florestal Evandro Andrade Moreira, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional das Águas, a ANA, falou sobre o papel da entidade sobre o Programa Produtor de Água. Olha, a Agência Nacional de Águas é uma agência que tem a atribuição de trabalhar nos rios federais. E dentro das suas atribuições, existe lá um setor especializado em conservação de recursos hídricos, né? No qual nós trabalhamos e vamos trazer aqui para os presentes a experiência do Programa Produtor de Água, que a Agência Nacional de Águas desenvolveu, e o seu objetivo, então, é conservar a água a partir da conservação de solos, tá? Então, é como se organiza um projeto dessa natureza. Nós já temos diversos desses pelo Brasil todo, então é uma experiência muito interessante. Então, nós estamos trazendo isso aqui para que tome conhecimento e entender como que se estrutura um projeto desse e, com isso, despertar o potencial de se desenvolver projetos desse tipo aqui na região e se conservar recursos hídricos a partir do modelo desse. Todo produtor rural ele pode ser produtor de água?
Exatamente, essa é a grande característica. Não existe conservação se não for através dos produtores rurais, porque eles são os detentores da superfície, eles têm as suas áreas e esse direito de propriedade tem que ser respeitado. Então é um projeto que ele é de adesão voluntária. Então como que ele se organiza? É um conjunto de instituições que já existem, né, que já estão atuando, mas muitas vezes de maneira isolada, são ações pontuais. Então o grande objetivo é que se crie uma organização, uma governança e foque em todos os esforços que hoje isolados numa bacia hidrográfica, que está ali com um problema reconhecido. Então esse é o grande objetivo. E, naturalmente, os produtores têm que vir ser parte integrante desse processo, é importantíssimo. E em todo esse processo existe o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, para o produtor rural que presta um serviço ambiental. Então, na realidade, é uma grande relação que passa a ter valor. Nós temos uma sociedade, uma comunidade que tem interesse no recurso água, tá? E temos a área rural que está lá, que é possível disponibilizar. Quer dizer, os produtores rurais podem ir além do que eles já fazem. Então não é expulsar o produtor da atividade produtiva dele. Pelo contrário, é somar esforço para que ele produza cada vez mais e melhora a capacidade produtiva dele e, ao mesmo tempo, com foco em preservar os recursos hídricos. Então, existem técnicas, existem ações que, combinadas, produzem um grande resultado. Nós temos 60 projetos desses no Brasil todo. O Evandro, da ANA, falou como é possível se tornar produtor de água. Primeira coisa, nós precisamos ter uma visão geral daquela bacia hidrográfica. É preciso identificar-se, fazer um estudo daquela bacia, como que está a situação dela atual e o que é desejável sob esse ponto de vista, de forma que se mantenha a atividade produtiva e também se conserve os recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, né? E dentro desse cenário estão as propriedades rurais. Então aí depois você foca na propriedade rural. Então, essas instituições vão buscar os seus recursos, muitas vezes elas já têm, e vão lá executar as ações. O produtor rural ele vai permitir que essas ações sejam executadas na sua propriedade. Veja bem, não é atribuição dele fazer isso, tá? O que é atribuição dele fazer é uma questão dele. Agora, o que vai além disso, ele vai permitir que essas instituições executem essas ações. Depois disso, ele vai fazer parte desse processo de cuidar, porque ele é o grande guardião da propriedade, ele é o grande guardião dessas ações, né? Então ele vem fazer parte disso, né? E tem é claro que tudo isso tem modelos, tem instrumentos, tem uns documentos que vão ser assinados, né? E ele então vai fazer jus na medida que ele vai tomar conta dessas ações que foram feitas lá na propriedade dele. O que são isso? São terraços que são construídos, cercamentos de áreas de preservação permanente, ele vai permitir a regeneração de algumas áreas, uma área de produção dele, ele vai melhorar a atividade dele, ele melhora uma pastagem, ele melhora uma agricultura. Então, tudo isso combinado produz um resultado muito positivo, sabe? É trabalhoso, eu não digo que é difícil, mas é trabalhoso, mas se consegue, normalmente se consegue. O senhor falou que realmente é uma atividade que vai gerar um pouco mais de trabalho, mas em compensação, além da compensação financeira que o senhor já falou no início, pelo fato de ele estar produzindo água, a própria produtividade na fazenda dele vai melhorar. O gado vai se alimentar de um produto melhor, porque ele está fazendo um trabalho com recuperação de pastagem e assim todas as outras atividades agrícolas, principalmente da propriedade dele, ele tem um retorno melhor, porque aumenta a produtividade. Exatamente, esse é o grande objetivo, ele fazer melhor aquilo que ele já faz e ao mesmo tempo conservar recursos hídricos. É preciso chamar a atenção que é uma combinação, toda essa situação chegou que não existe água nova. Nós temos situações que, não necessariamente que está chovendo menos, mas as chuvas estão mais concentradas e elas se perdem. Então o objetivo é imitar a natureza, dar tempo para que a água infiltre, né? E com isso regularize a vazão e mantenha as nascentes e os rios preservados com um fluxo mais constante ao longo do ano. Esse é o grande objetivo. Uma água que, por exemplo, num período de chuva vai embora, ela vai ficar armazenada no solo, daí 2, 3 meses, lá no período da seca ela está chegando nas nascentes, nos reservatórios. Então esse é o grande objetivo. Agora é preciso se organizar, é preciso que a sociedade se mobilize. Esse recurso que remunera o produtor, ele tem que ser alavancado na própria região. Então, cada comunidade, cada prefeitura, cada legislativo está procurando os seus caminhos, né? Muitas vezes de recursos que já existem. Não é de maneira nenhuma inventar taxa nova. Então, esse é o grande objetivo e temos casos exitosos de sucesso e estamos à disposição para quem quiser conhecer. Olha, tem várias ações que podem ser implementadas. Por exemplo,
Eu tive esses dias em Curitiba, num evento, e essa questão do plantio direto começou lá, né, no Paraná. E eles estão vendo que agora eles vão ter que voltar com as curvas de nível também dentro do plantio direto, porque tiraram as curvas de nível achando que o plantio direto ia resolver e não resolvia, e aí está aquela confusão, conclusão. Vão ter que voltar com curva de nível, terraça, etc. Tem também as estradas rurais, que eu tenho dito muito por aí afora, porque as estradas rurais são responsáveis por 72% da morte de corpos d'água. E a estrada rural bem feita, com abaulamento, com levante, abaulamento, as curvas de nível saindo da propriedade, atravessando a estrada rural, né? Porque a curva de nível ela tem que atravessar a estrada e continuar, porque se ela parar na estrada, o que acontece? Ela joga a água dentro da estrada, a estrada vira um rio e aquela água vai para onde? Para os corpos d'água, né? Então, tem essas questões das estradas rurais, tem as barraginhas. Por exemplo, a barraginha hoje bem feita, barraginha é uma obra de engenharia, não adianta você sair empurrando terra. A barraginha bem feita hoje, uma barraginha de 10 metros de diâmetro, por 2 metros de fundura, ela acumula por ano, infiltra por ano no subsolo 400 mil litros d'água. Uma barraginha, né? Então são ações que têm que ser feitas, além da proteção de nascente e vereda para evitar o gado ficar pisoteando lá. Então tem várias ações que podem ser implementadas que dão resultado. Inclusive as estradas rurais, elas são produtoras de água. Tem pessoa que não acredita, mas as estradas elas têm a mesma capacidade de produção de água do que as barraginhas. Outro tema discutido no seminário foi a Declaração de Área de Conflito, DAC. O engenheiro ambiental Lucas Martins, representante do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, explicou por que a bacia do Rio Escuro foi decretada como área de conflito. Porque teve uma maior demanda de água do que tem disponibilidade hídrica na bacia. Então, muitos usuários e mais alguns querendo regularizar suas captações. Aí, com isso, foi analisado e viu que a demanda está superior à disponibilidade hídrica. Aí foi decretada a área de conflito para a bacia do Rio Escuro. Depois que declarar a área de conflito, o meio para regularizar é a outorga coletiva. E aí, então, o comitê, estando mais próximo, ele pode ajudar com a mobilização. Para a outorga coletiva funcionar, tem que ter uma boa mobilização de que todos os usuários que pretendem usar estejam nessa alocação, nessa distribuição para ser bem efetivo a outorga coletiva. O objetivo é não prejudicar, e sim fazer essa distribuição de forma justa e igualitária, né? Onde que abrange todos os usos da bacia. A ideia é essa, né? Mas às vezes pode ocorrer, algum produtor não estava por dentro, ficou sem a solicitação, aí depois quando for tentar solicitar mais para frente, aí como já houve a distribuição, acaba podendo ter disponibilidade para ele. Mas a ideia é que isso seja favorável aos usuários da bacia. Então o produtor rural hoje, mesmo ele tendo a sua outorga, por exemplo, renovada recentemente, a sua outorga individual, o ideal é que ele já procure então uma associação, ou no caso aqui de Paracatu, CBH Paracatu, para poder tomar mais informações e ver qual seria a comunidade em que ele possa fazer parte, e assim ele ter já a garantia da outorga coletiva. Seria o mais fácil a ele fazer? Sim, quando for emitida a outorga coletiva, todos os usuários na bacia vão ser cancelados. Então, ele já tem, mesmo que a portaria dele saia por agora, ele precisa de procurar se mobilizar, entrar em contato com a associação ou pedir para solicitar que faça parte dessa outorga coletiva, dessa alocação de água, dessa distribuição, para continuar com o seu direito de captação para ele ser incorporado nessa nova outorga coletiva também, para não ter prejuízo para ele. De que forma o produtor rural hoje ele deve agir para que ele possa se encaixar nessas questões de outorgas coletivas? Como que ele pode participar e ter a sua outorga dentro de uma outorga coletiva, no caso? Bom, todas as outorgas agora dentro da bacia do Escuro serão coletivas, não serão mais individuais. Então, os produtores devem se organizar em associações, para através dessas associações ele
negociar entre associações a água disponível na bacia e cada um ter a sua parte sem conflitar um com o outro e todos terem os seus empreendimentos rodando redondamente. De uma certa forma vai ser melhor, porque a partir da hora que você sabe o quanto pode gastar e o quanto você vai respeitar do seu vizinho, por exemplo, diminui esse conflito e a pessoa acaba produzindo de uma maneira mais sustentável e de uma maneira mais inteligente para que ele possa obter o maior resultado com aquela área, com aquela disponibilidade hídrica. Pois é, isso aí, Francis, dentro do risco do Entre Ribeiros acontece isso. É um dos programas mais avançados que tem no Brasil, é o que é desenvolvido no Entre Ribeiros hoje. Onde o Entre Ribeiros você tem os produtores rurais administrando a própria água. Não é o Estado outorga, mas outorga coletivo. E os produtores rurais administram entre si a água que tem. A declaração de área de conflito ela é feita para os usos superficiais. Entendeu? Aí o usuário que vai fazer por meio de poço, a captação por meio de poço tubular, ele mantém os mesmos ritos, ele solicita a autorização de perfuração, depois ele solicita a sua outorga individual, não entra no processo da coletiva. A área decretada foi toda a bacia do Rio Escuro, mas significa que todos os usuários têm que fazer parte de uma mesma outorga coletiva ou pode-se fracionar essa bacia em pequenas bacias ou subbacias? Para a outorga coletiva, para a declaração de área de conflito, declarou a bacia inteira, mas as associações podem se solicitarem as outorgas coletivas por subbacias hidrográficas, né? Desde que respeite o limite da bacia hidrográfica, assim, que foi estabelecido. Igual se for quiser, por exemplo, fazer só uma outorga coletiva para a bacia do Ribeirão Santa Isabel, pode. Entendeu? Ou então, se quiser dividir em duas, Alto e Baixo Rio Santa Isabel também pode. Isso vai depender da mobilização. Se o Santa Isabel se mobilizou, já tem todos os documentos, já pode protocolar. Não precisa esperar toda a bacia do Escurinho para formalizar o processo. Entendeu? Aí vai conforme a mobilização. Cada bacia pode ir fazendo sua mobilização e conforme for conseguindo que a abrangência, que todos os usuários vai protocolando as suas outorgas coletivas. O IGAM ele só vai se posicionar depois que for formalizado o processo, entendeu? Depois que for formalizado. A gente está meio tentando direcionar para o processo ser bem feito, para não ter problemas de formações complementares, igual se chegar um processo lá do Ribeirão Santa Isabel com alguns outros usuários fora da bacia, a gente vai pedir para retirar esses usuários ou então que essa outra bacia também seja incorporada nessa outorga coletiva. Aí a gente vai procurar os outros usuários, se a gente identificar que está faltando algum. E quem tem que fazer esse estudo são os próprios contratados pelos usuários, né? A consultoria ambiental, a associação, que os usuários identificarem. Aí junto com eles vão fazer essa alocação entre os usuários e passar para o IGAM. Aí o IGAM, em cima dessas informações, vai fazer seu parecer. Se já estiver totalmente de acordo com a legislação, aprovado, aí pode adicionar alguma condicionante ou não, mas se estiver em desacordo, a gente vai propor alguma solução ou vai pedir informações complementares dessa forma. No caso nosso aqui, o CBH Paracatu, ele vai ter algum papel nesse processo todo? Olha, o CBH ele pode fazer a mobilização, como que ele está mais próximo dos usuários, ele pode fazer essa primeira mobilização e depois também fazer parte dessas alocações, tipo mediação das alocações, que é conforme está definido que é das funções do CBH, né, lá na legislação. Mas aí, igual foi feito no CBH Vélez, eles fizeram campanha na bacia, lá no Vélez teve uma área de conflito, né, que aí o CBH participou bastante para auxiliar e está sendo uma boa outorga coletiva que funcionou, foi a de lá. O CBH ele vai trabalhar como indutor, entendeu? Por exemplo, a partir do momento que a gente traz essas informações, o CBH vai recolher as demandas e vai construir um consenso e incentivar o produtor a entrar na história, né? Que é o papel
dos CBHs, de todos os comitês de bacia do Brasil. Então nós esperamos, né, através das câmaras técnicas que existem no comitê e através da evolução do comitê ao longo dos tempos, que tem sido muito grande, inclusive é a instância mais forte que tem na bacia hidrográfica, né? Mais forte do que qualquer outra instituição, porque ela junta todos os setores para construir um consenso e ideias em prol da sociedade como um todo. O produtor rural, então, pode buscar informações com você e com outros representantes do CBH? Exatamente. E além de que os produtores têm representantes dentro do comitê, né? Hoje o setor produtivo, tanto os produtores rurais como mineradores, etc., eles têm 12 membros dentro do comitê do Paracatu, né? Então são representantes que normalmente são ligados ao setor produtivo e que têm informação e trocam informação entre si e trabalham na construção desses consensos. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.